Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Hebraica Nossa Casa. Esse caminho muito legal que a Hebraica criou para que a gente continue perto um do outro aqui durante a quarentena, que todos os sócios estejam unidos nesse momento difícil que todos estão passando. Hoje a gente tem o prazer de receber dois expoentes do esporte da Hebraica. Um deles é um patrimônio do clube, com uma história talvez de mais de 50 anos na Hebraica. Ele vai contar se são 40, 50 ou até 60. A família Minakawa, né? O Sensei Edson Minakawa. Seja muito bem-vindo, Sensei. É uma pessoa extremamente querida aqui na Hebraica pelos sócios. Ele vai contar para a gente um pouco dessa história dele no clube e contar também sobre a experiência dele como árbitro internacional de judô. Participou, inclusive, de Olimpíadas, né, Sensei? Também aqui com a gente o mesatenista Israel Stroh, uma figura de uma simpatia ímpar. O Israel tem uma história incrível, ele é medalhista de prata na Paralimpíada do Rio de Janeiro em 2016, também ganhou medalha de prata no Pan-Americano, é atualmente o 6º colocado no ranking mundial, é isso, né, Israel? Não sei se é 6º ou 5º, ele vai falar. A história de como ele chegou nesse patamar é muito bonita. O Israel ele já estava com passagem comprada para as Olimpíadas de Tóquio agora, que iam acontecer em julho, mas por conta da pandemia, os jogos foram adiados, então ele vai contar para a gente se ele está garantido também em Tóquio no ano que vem. Então, bem-vindo, Sensei Edson e Israel, dois gigantes do esporte da Hebraica, e que têm em comum esse privilégio de ter participado de uma Olimpíada, né? Então, Sensei, eu começo perguntando para você, para a gente entender a sua história na Hebraica, né? Uma história muito bonita, muito sólida na Hebraica. Como que a família Minakawa veio parar na Hebraica? Começou, acho que lá atrás, com o seu pai. Conta um pouco para a gente sobre isso, Sensei. Bom, primeiro, uma boa noite, e nunca é demais dizer da minha honra de estar presente contigo, com essa fera aí, com Israel. Agradecer a direção da Hebraica, em nome do nosso presidente, Dr. Daniel Bialski. Dar um abraço a todos os amigos da Escola de Esportes, nosso gerente de esportes, nosso capitão, Carlos Inglês, e a todos da família do judô, né? E os amigos que receberam e estão nos prestigiando nessa live. Você sabe que existe um laço de amor, né, entre a família Minakawa e a Hebraica. E eu tenho a honra de dar prosseguimento a essa geração que iniciou com meu pai em 1957. Meu pai chegou na Hebraica como professor auxiliar, junto com o professor Hikari Kurati. Em 1961, ele tornou-se coordenador, e daí até o falecimento dele, né, ele seguiu à frente, coordenando o judô. E eu tenho a honra, né, de dar prosseguimento, e sabendo que já estamos na nossa terceira geração, quer de professores, quer de Minakawas, quer também de alunos que estão passando pelas nossas mãos. Então, a nossa responsabilidade é mais que dobrada, né, de dar prosseguimento a essa parceria que já é de muito tempo. Legal. Israel, agora eu passo a bola para você. E antes que a gente fale um pouco sobre o tênis de mesa, eu queria falar que você falasse um pouco sobre a sua carreira como jornalista, né? Você, antes de se tornar esse mesatenista pedalista, você foi jornalista, teve uma história muito legal como jornalista. Conta um pouquinho para a gente sobre isso, por favor, Israel. Sim, pessoal. Boa noite a todos. É um baita de um prazer estar aqui dividindo a Hebraica virtual com os sócios, né? A gente está numa fase de ficar em casa, de abrir mão daquela nossa rotina, dos nossos momentos de diversão no clube. A gente conseguir colocar isso no âmbito virtual não é exatamente o que a gente quer, mas a gente tenta fazer da melhor forma possível. E é um prazer a gente estarmos juntos, todos nós, para que passamos da melhor forma possível. Como você falou, eu sou jornalista, eu me formei em 2009, eu tenho cara aí de 20 e poucos anos, mas eu já estou nos 30. Não vou entrar em muitos detalhes sobre qual casa do 30 eu estou, mas é lá que estou, ou aqui que eu estou. E tive bons empregos, tive uma carreira que me deu orgulho, entrevistei o Neymar, deixei o Neymar bravo já também alguma vez,
Fui setorista do Santos no ano que o Santos foi campeão da Libertadores, mas passado algum tempo eu soube que eu poderia ter uma carreira no esporte, no tênis de mesa, que é o esporte que eu pratiquei na minha adolescência inteira. Pratiquei como todos os sócios da Hebraica, ou a grande maioria que frequenta o âmbito esportivo praticou, por prazer, por hobby, mas sempre querendo fazer o melhor possível. Competia sempre nas classes convencionais, não nas paralímpicas, e quando eu descobri que eu era elegível para o movimento paralímpico, toda aquela carga de treino que eu já tinha, que não trazia resultados práticos, aquilo me fez ser um dos melhores do mundo já no movimento paralímpico. Isso foi em 2011, a gente estava chegando próximo do ciclo Rio 2016. Eu tinha o sonho de disputar uma Olimpíada em casa. Eu tinha um sonho de disputar uma Olimpíada, e sim, no nosso país, isso se potencializa bastante. Segui esse sonho e consegui essa medalha na Rio 2016, que foi um sonho realizado. E agora a gente está sonhando mais 4 anos, na verdade mais 5 anos, porque Tóquio, que era para ser 2020, pulou para 2021. E a gente estende esse sonho, ou quem sabe um sonho dourado, a gente trabalha para que isso aconteça. Legal. Sensei, nesse momento de quarentena aí, com todos os atletas em casa, né, parados, você é um esportista aí com uma vasta experiência, qual a importância do esporte nesse momento? Como que o esporte pode ajudar a gente a aguentar esse momento, a ficar mais tranquilo, tá em forma aqui, não esquecer do corpo, nesse momento que a gente está preso em casa, Sensei? Eu acho que é o mais importante que nós, né, e não só o judô, como todos aqui, eu reparto com todos os nossos amigos, colegas do departamento esportivo, têm se empenhado no seguinte aspecto: vamos manter os nossos sócios ativos. Ao momento que nós nos mantemos ativos, nós vivemos. E é muito importante que essa chama, principalmente nesse momento, ela se mantenha acesa, né? Então, com muitos vídeos, muitas mensagens, muitas trocas, e no judô, muitos desafios, muitos aceitos pelas crianças, e olha, eles estão de parabéns, porque estão cumprindo e conseguindo conciliar a parte escolar com a parte esportiva, né? Lembrando que no judô, especificamente, nós temos 5 grupos atuando, né? E até o nosso judô flex está em atividade, né? Então, nós temos a garotada de 4, 5 anos, a garotada de 6 a 9, de 9 a 14, o competitivo, o flex, todos em atividade. E sempre importante, e sempre colocando na mente de todos, vamos estar ativos, né? Tudo isso vai passar. E quando passar, vamos retomar a nossa normalidade e nossos treinos. É a nossa mentalidade. Israel, como é que você, que é um atleta de nível olímpico, está se comportando nesse momento? Assim, está conseguindo treinar, está conseguindo ficar ativo? Como que está a sua vida nesse momento? Você estava com a passagem praticamente comprada para Tóquio, né? Você ia participar da Olimpíada, e agora a Olimpíada foi adiada. Como está até a tua cabeça também nesse momento, assim, de ter que adiar o sonho de participar de mais uma Olimpíada? Eu nesse aspecto, eu penso um pouco diferente do padrão das pessoas. Quando eu dei muita entrevista para o Rio 2016, me perguntavam como é que está a expectativa, você está ansioso? Eu falava, olha, por mim podia demorar mais, porque é mais tempo que eu tenho para eu me preparar, para eu analisar adversários, para eu estar melhor para os jogos. Então, todo o tempo era bem-vindo, mesmo durante a espera lá na Vila Olímpica para os Jogos, eu queria sentir aquele ambiente, eu queria aproveitar mais aquele momento. Então, pressa para os Jogos eu nunca tenho. E acho que é uma característica interessante para que a gente consiga usar melhor o tempo que temos. Estamos já, acho que 6, 7 semanas, né, em quarentena, estamos bastante, não, mais, passamos de 2 meses. Perdemos a conta já, né? Exato, já começa. Tá muito claro quanto eu perdi a conta. E nos primeiros dias, ou nas primeiras semanas, eu estava bastante incomodado, eu estava sentindo falta da minha rotina, do treino, do suar a camisa, do acordar cedo, de falar mal do técnico quando você está cansado, mas não pode, tem que aguentar.
E algo que funcionou muito comigo, não num primeiro momento, né, não foi uma resposta imediata, mas foi aprender a usar o tempo e usar as atividades que eu tenho à disposição para ter resultados melhores possíveis. Então, na parte física, eu fiz o básico do básico, porque a gente está em casa, é um ambiente que não é arejado, não tem nenhum equipamento para que a gente consiga treinar. Então, é uma ilusão a gente achar que a gente vai treinar bem, que a gente vai manter o nível. Não, a gente não vai manter, mas que a gente perca o mínimo possível. E nisso, o tempo para os jogos que se estenderam, o tempo que se estendeu para os jogos foi muito interessante. E eu procuro usar esse tempo parado, fisicamente parado, de outras formas. Então, eu estou estudando muito, eu estou vendo muitos vídeos dos meus adversários, eu estou vendo vídeos dos atletas olímpicos para ver se eu consigo aprender alguma coisa a mais. A gente conversou sobre minha formação em jornalismo. Eu estou estudando publicidade, então daqui a alguns anos terei 2 formações em comunicação. Então, eu estou usando esse tempo para estudar mais, e é um conhecimento que vai me ajudar a trabalhar o meu marketing para os jogos que agora são no ano que vem. Então, uma dica muito importante que tem funcionado muito bem comigo é saber usar o tempo que a gente tem, saber como a gente vai ser mais efetivo do jeito em que estamos. Claro que não é o que a gente quer fazer, claro que há um desconforto e não vamos promover uma serenidade total. A gente sabe que a gente está incomodado e devemos respeitar esse incômodo, mas nesse incômodo a gente consegue ter soluções diferentes e é isso que eu estou buscando. Legal. Israel, você começou a jogar tênis de mesa como uma criança joga ping-pong ali brincando, ou foi algo mais sério, assim, na sua família, tinha alguém que praticava? Como foi seu início, assim, no ping-pong, que depois, obviamente, agora para você chama-se tênis de mesa? Não, o ping-pong e o tênis de mesa é exatamente a mesma coisa. Tem o pessoal mais ranzinza que fala, não, meu esporte é tênis de mesa, mas é a mesma coisa, é igual a gente jogar uma pelada na praia e jogar futebol. É tudo futebol, só que na pelada você joga de acordo com as suas regras, e no futebol que a gente vê na TV tem impedimento, tem tudo que a gente sabe muito bem. Então, ping-pong e tênis de mesa é a mesma coisa. Eu comecei, e pode chamar de ping-pong para mim, sócios também, que a gente vai falar muito bem do nosso esporte. Eu comecei, como todos já brincaram alguma vez, e nisso eu falo que o tênis de mesa barra ping-pong é o esporte mais popular do mundo, porque todo mundo já brincou alguma vez. Minha mãe nunca tirou uma bola, mas ela já brincou na mesa alguma vez na vida. Isso vale para todos ou quase todos. Eu comecei a tomar gosto, eu comecei a chamar atenção na escola, no recreio, naquela brincadeira aqui, ou na educação física quando chove, né, que a gente vai sempre para o ping-pong, e me tomou um gosto maior, e eu procurei um clube de Santos que era uma referência, e não me destaquei no começo, porque como a gente falou no início, eu competia contra pessoas sem deficiência, eu não sabia que eu tinha uma deficiência física, e mesmo com resultados abaixo do que eu esperava, eu treinei bastante, eu mantive uma disciplina como de quem ganhasse com maior frequência. Quando eu descobri que eu poderia ter uma carreira paralímpica, eu tive um salto bastante grande. E você, Sensei, começou já com criança, seu pai já era um sensei, já era um grande treinador, você foi na carreira dele, é isso? Como é que foi isso? Eu só queria complementar aquela pergunta que você me fez, né? Meu pai sempre me colocou a seguinte afirmativa: quando eu cheguei na Hebraica, você nem projeto era, né? E com esse compromisso, né, com esse emprego que a Hebraica proporcionou ao meu pai, ele pôde assumir compromisso sério, casou, né? Teve minha irmã, teve a mim, meu irmão, né? E eu acho que é natural, né? Como foi para mim, como é para os meus filhos, né? O fato de ter um professor dentro da família, né?
que os filhos acabem seguindo, né? Eu, pequeno, fui treinava na academia, onde meu pai e os irmãos, né, meus tios lecionavam, e eu, pequeno, fui para a Hebraica, com 8 anos, e daí dividia os horários do treino entre a academia e a Hebraica. Com muita honra, fui atleta militante, né? E aí, em 78, tive um convite do meu pai, né? No fundo, faço uma confidência, eu fui a última opção do meu pai, porque ele ofereceu um trabalho que o judô, os horários fortes da Hebraica na época eram sábado e domingo. E eu ouvi muitos amigos do meu pai fazerem o seguinte comentário: Minakawa, você é meu amigo? Por que você está me perguntando isso? Você está me oferecendo emprego para sábado e domingo trabalhar? Né? Então, eu, no fundo, foi a última alternativa do meu pai. Um dia cheguei em casa, meu pai me perguntou: olha, você janta que eu preciso conversar sério com o senhor. Eu falei: acho que eu vou levar uma bronca. Para variar, eu olhei para minha mãe serena, eu falei: bom, não é bronca que eu vou levar, mas é alguma coisa séria. E foi feito o convite. Ele falou assim: quer trabalhar comigo? Claro que sim. Mas como? Você vai trabalhar comigo sábado e domingo. Puxa, que legal. Mas se você bocejar no tatame, ponho você para fora. Assim comecei. E já são quantos anos de Hebraica? 42 anos. Esse mês completo 42 anos, com muita honra. E você falou da família, né? Você tem a Sensei Miriam e 2 filhos que estão lá. Fala um pouco sobre isso, assim, de estar os 4 juntos o dia inteiro, trabalhando, com um projeto de vida bastante bonito e comum, né? Uma família. Bom, eu conheço a Miriam desde que pequena. Os irmãos da Miriam já treinavam judô quando eu fui para a Hebraica, né? E quis o destino, né? Que a gente lá na frente se encontrasse e constituísse uma família, né? Nossos 3 filhos, Camila, Guilherme, Mariana, né? E constituímos essa família de 2 comunidades bem, acho, né? Bem fechadas, né? Mas que através do clube, através do esporte, né? Nos aproximaram e estamos unindo, né, o lado familiar com o lado profissional e o judô no meio de tudo isso. Legal. Israel, você já me contou uma vez como foi a descoberta da sua limitação física, né? Você leva uma vida normal, sempre levou, jogava tênis de mesa com os amigos e tal, e nem sabia que você tinha essa limitação. Como foi essa descoberta? Parece um pouco por acaso, né? Totalmente por acaso. A gente conversou agora há pouco, né, da minha formação em jornalismo. Na minha formação, até concluir o curso, eu passei por alguns estágios, um deles num jornal de alcance nacional no âmbito esportivo. Fiz esse estágio, fiquei 1 ano, saí, fui para a TV Tribuna aqui em Santos, que é a afiliada da Globo, para quem não conhece. Me formei, acabei saindo de lá, tive um trabalho. Aí o jornal, esse onde eu tinha trabalhado antes, feito estágio, me chamou para uma entrevista de emprego. E a entrevista era para ocupar uma das vagas para a cota de pessoas com deficiência, que é uma lei federal. Para quem não conhece, empresas com um mínimo de 100 funcionários tem que ter um percentual de pessoas com deficiência na sua grade de funcionários. A entrevistadora, né, do RH até tomou algum cuidado, falou: a gente sabe que pequenas deficiências já permitem que se entrem nessa cota, talvez você esteja aí, e a gente precisa preencher. Então, se você puder e quiser, a gente tem essa vaga para você. Que ela não me escute aqui, mas eu, em pensamento, eu xinguei ela um pouco. Eu falei: eu, deficiente, essa mulher? O que ela sabe, conhece, enfim. Mas ela tinha a sua razão. Eu, na adolescência, né, a gente já foi adolescente, a gente sabe como é que o adolescente se comporta, né? Anda certo, o gordinho, o careca, o etc, etc, tal.
E eu lembrava, né, da minha posição nessas piadas de adolescente, eu já tinha alguma coisa me incomodando, eu falei, deixa eu ver se faz sentido, né, essa condição, e fazia. Eu fui num médico sozinho, né, e ele falou isso, você tem uma paralisia cerebral, que é um nome forte, é um nome que assusta, porque a gente imagina casos complexos, mas o seu caso ele é muito pequeno, não é algo para você se preocupar, mas sim, você tem direito a essa vaga, e se você quiser ocupar, você entra, mas não coloca isso na sua cabeça, não pense mais do que o necessário em relação a isso. E assim foi. Fiquei um ano nesse jornal, né, mais um ano, já tirando o tempo de estágio. Acabei saindo, por rolar alguns atritos lá que não vem tanto ao caso aqui. E isso foi em 2011, né, foi quando eu descobri, quando me veio o interesse, né, de ir para o movimento paralímpico, já com esse diagnóstico que era uma novidade. E o curioso que é uma deficiência que ela não é grave, é uma deficiência leve, né, socialmente falando, né, para as nossas atividades comuns, mas para o tênis de mesa, ela tem um comprometimento razoável para grande, porque é um comprometimento nos dois membros inferiores, então a minha locomoção, o meu impulso rápido, a minha coordenação, ela é comprometida tanto para a esquerda quanto para a direita, e isso acabou me colocando numa classe funcional com um comprometimento maior, né? Para a gente falar rapidíssimo, no tênis de mesa paralímpico varia das classes 6 a 10 para quem joga em pé, 1 a 5 para os cadeirantes. A classe 10 é a de menor comprometimento, a 6 é a de maior comprometimento. E tem o degrau. E hoje eu jogo na 7, eu jogo na penúltima classe mais maior comprometimento. Para quem nem sabia que tinha uma deficiência até os 23 anos, não sei se eu estou bom de conta agora, mas acho que foi uma diferença bastante relevante, mas hoje isso é um estímulo de felicidade grande. E como que é feito esse diagnóstico da classe entre 6 e 10? O Comitê Olímpico faz essa consulta? Como que funciona isso, Israel? Sim. Olha, classificação funcional no movimento paralímpico é onde tem mais briga, é onde tem mais discordância. Sabe no futebol, que foi pênalti, não foi pênalti, o juiz roubou, não roubou, foi falta, não foi. Toda essa discussão que a gente vê no futebol, a gente traz para o movimento paralímpico, para a classificação funcional. Por quê? Você tem critérios, né? Só que muitos acabam sendo subjetivos. Então, quando a gente fala de amputação de membro, por exemplo, uma amputação de membro superior, para quem tem o cotovelo, joga na classe 10, para quem não tem, joga na classe 9. Uma amputação de braço, uma amputação de perna. Se você tem o joelho, você joga na 9. Se você não tem, você joga na 8. Algumas são muito fáceis. Outras são muito subjetivas. A minha, por exemplo, eu cheguei a entrar no movimento jogando na classe 8. A classe 8 fala de limitações medianas em membros superiores ou inferiores. E a classe 7 fala de limitação mediana, membros superiores ou inferiores, e menor no outro membro. A minha limitação em membros inferiores, ela é mediana um pouquinho para cima, então já tinha aí um pezinho na 7, e eu tenho uma limitação pouco relevante nos membros superiores também, então eu faço testes de classificação, eu tenho a falta de coordenação muito clara, mas para atividades comuns eu me adapto bem. Para tocar violão, eu duplo gasto. Agora, para fazer um solo bem feitinho, eu já descoordeno tudo. Então, para você ter essa discussão para uma alta performance, sempre dá briga. Então, tem quem fale, não, o Israel não tem nada no braço, ele tem que jogar na 8. Ou quem diga, não, o Israel não tem nada no braço, só que a deficiência dele na perna é maior, então ele sim, ele tem que estar na 7. Sempre dá briga, resumindo, é isso que acontece. Bom. Sensei,
Uma pergunta que muita gente faz aqui é sobre a questão da classificação do Dan, né? Você é um faixa preta, né? Já há quanto tempo? Você podia contar um pouquinho também sobre essa sua carreira até atingir a faixa preta? E também, dentro da faixa preta, tem várias classificações, de 1 a 10 Dans, é isso, né? Sim, sim. Você é 7º Dan. O que significa isso, assim? Parece que é quase o topo do esporte. Bom, os DANs, eles diferem que nem na faixa das crianças, são os graus, né? Então, dentro da faixa preta, existe, quando você é promovido, presta exame à faixa preta, você já é faixa preta primeiro Dan, né? E os DANs vão chegando, e no judô existem 3 grandes famílias, né? Que são as famílias dos Dangai, que é do faixa branca até o faixa marrom. Existe a família dos Yudanchas, que são dos faixas pretas, do 1º ao 5º Dan, né? E uma diferenciação entre os faixas pretas, os que são 6º Dan acima, de 6º a 10º Dan, são classificados como professores Kodanchas, né? Então, a gente em nenhum momento deixa de ser faixa preta, mas nós temos uma distinção em poder usar uma faixa coral, né, vermelha e branca, para diferenciar que a gente já é um professor Kodansha, né? Certo. E como se deu a migração de um atleta e professor para se tornar árbitro? Como que foi isso, Sensei? Você tem uma história muito bonita, já foi para a Olimpíada do Rio de Janeiro, né, se não me engano, como árbitro. Sim. Conta um pouco para a gente sobre isso. Bom, é natural que a sua vida de atleta, né, quando você já está pensando em se aposentar, que você pense em seguir em algum segmento, ou da arbitragem, ou como técnico, né, ou a parte técnica do judô, ou até de dirigente, né? Então, em 1982, eu me formei na faculdade de engenharia. O Sensei Minakawa me chamou e falou assim: olha, temos 2 objetivos para o senhor. Eu falei, isso. Primeiro, o senhor vai fazer exame para Nidan, 2º Dan. E eu vou te sugerir que você experimente a carreira de árbitro. Então, em 1982, eu tive meu primeiro curso de arbitragem, e de 82 venho seguindo. Em 1996, eu fiz meu primeiro exame para o quadro internacional. Claro que a nível nacional existe uma série de etapas. Você, como árbitro estadual, tem uma série de classificações. A nível nacional, você tem 3 classificações: Nacional C, Nacional B, Nacional A. Aí você pode ascender ao quadro internacional, apesar que hoje existe a categoria aspirante ao quadro internacional, né? Então, em 1996, eu prestei exame para árbitro internacional, que é chamado FIGC, que é um árbitro a nível sul-americano, um árbitro regional, né? Em 1998, na Venezuela, fiz exame para árbitro continental, aguardei os 4 anos de carência. Em 2002, na República Dominicana, fiz exame para árbitro internacional, que é chamado árbitro FIGA. Em 2009, eu fiz meu primeiro mundial sênior, né, em Rotterdam. Lá, pela primeira e a única vez, houve um ranking dos árbitros, né, e eu tive a felicidade de ser considerado o número 1, né, que me rendeu muitos louros aí no caminho. E tive em Londres em 2012 e tive no Rio em 2016. Por questões de regras da FIGE,
eu não posso chegar em Tóquio 2020, né? Por causa da idade, né? Aí agora estou seguindo uma carreira de dirigente. E como que é essa responsabilidade de ser árbitro numa Olimpíada ali, um erro, um vacilo ali, pode mudar a história do torneio, uma medalha? Como que é essa tensão? E se você já passou por um apuro, assim, já teve um momento, assim, talvez de ter cometido alguma falha, algum erro de avaliação, ou não teve esse problema, assim, sempre? Eu, logo na primeira Olimpíada de Londres, um jornalista me fez uma seguinte pergunta, que eu vou repetir ela para traduzir. Eu acho que Israel deve ter o mesmo sentimento, tá? Me foi feita a seguinte pergunta: o que difere uma Olimpíada dos campeonatos que o senhor já arbitrou? Mundial, World Master, Campeonato Pan-Americano, Grand Slam. Qual é a diferença? Para mim, a diferença é muito simples. Imagina todos esses campeonatos, a final dele. Campeonato Mundial, peso menos 81 quilos, só a final. A Olimpíada, cada luta da categoria 81 é uma final de um Mundial. Você decide o futuro de um atleta. Não sei se vocês sabem, em Londres, 2012, por uma infelicidade, a equipe portuguesa, todos caíram na primeira rodada. E tínhamos atletas até com chance de medalha. Não terminou a Olimpíada, porque o judô estava no meio da Olimpíada, né? Ou melhor, uma semana depois que terminou a última categoria do judô, todos os atletas portugueses perderam patrocínio. Então, é muito. Nós estamos decidindo o futuro de um atleta, ou melhor, de um país, né? E não sei se vocês sabem, em 2012, eu protagonizei uma situação bem delicada na luta do menos 66 quilos entre um japonês e um coreano, né? E no próximo ciclo olímpico, que foi Rio 2016 e que se repete para Tóquio 2016, não há mais a decisão através da bandeirinha. Existe o Golden Score, o ponto de ouro. Foi a grande mudança. Qual foi essa situação que você passou? Assim, conta pra gente essa situação que você passou. Não, foi uma luta bem dúbia, mas imagina, Japão e Coreia. Segundo dia da Olimpíada, Japão sem medalha. Houve a decisão na bandeira. Na minha opinião, e os outros dois laterais, um italiano e um do Uzbequistão, levantamos a favor do coreano. Tranquilo. Essa luta voltou e foi decidida a favor do japonês. Na época foi noticiado como um grande escândalo, né? Mas olha que coisa interessante. Foi realmente muito difícil. Mas depois da Olimpíada de Londres, não mais houve a decisão através da bandeirinha, que no judô, tecnicamente, sempre se chamou hantei, né? E se transformou no Golden Score, onde o ponto de ouro decide a luta. E que permanece, né? E eu protagonizei esse momento. Foi delicado para nós, em termos de arbitragem? Sim. Mas fizemos parte da história, tendo essa mudança com relação a esse discernimento ou a decisão de uma luta. Legal. Israel, fala um pouco para a gente sobre esse momento glorioso de estar numa Olimpíada, numa Paralimpíada, e subir no pódio e ouvir o hino, e estar com a medalha no peito, ter chegado no auge do esporte. Parece uma coisa muito grande para quem nunca teve
essa oportunidade, né? Muitos de nós aqui que estamos ouvindo já tivemos em Macabeda, já jogamos Macabeda, que também é uma emoção gigante, enorme, que é um privilégio participar de uma Macabeda. Mas eu creio que uma Olimpíada seja algo ainda mais grandioso. Fala um pouco sobre isso. Eu esqueci de me apresentar, de citar na apresentação que eu fui medalha de ouro na Macabida em Israel também, um ano depois dos Jogos do Rio. Gente, eu divido com algumas das palavras que o professor falou. É um movimento enorme estar nos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos. É um momento em que você carrega a bandeira do seu país, no instante em que o mundo está olhando para aquilo. E é um esporte que a gente se dedicou sem nenhuma, pelo menos no primeiro momento, sem nenhuma perspectiva financeira, por puro amor, por puro prazer que aquilo oferece. E você está no momento grandioso, fazendo aquilo que você gosta, que você fez ou faz por amor, é um negócio indescritível. Eu vi as palavras sobre o patrocínio do pessoal de Portugal. Lidar com essa possibilidade de perder tudo ou de ganhar muita coisa com um resultado bom é algo delicado para a gente lidar, principalmente porque se a gente carregar essa possibilidade de sucesso ou fracasso, financeiramente falando, para os jogos, o risco da gente perder é enorme, enorme. A gente vê na própria ginástica, né? Você vê o Diego Hipólito caiu sentado, caiu, acho que de cabeça, né, em uma outra edição dos Jogos. Gente, ele faz isso todos os dias, ele é um dos melhores do mundo nisso e cometeu um erro simples. A gente pode, 2 erros simples, então a gente pode até entender tecnicamente o que pode ter acontecido, mas o valor emocional que aquilo carrega é muito grande. Se desprender disso é difícil, mas a gente precisa não necessariamente para ganhar uma medalha, porque a gente está disputando com os melhores do mundo e é natural que a gente não vença, é bem possível que a gente não vença. Mas se a gente não se desprender disso, a gente não vai viver aquele momento. Aquele momento é o que vai ficar marcado. A nossa carreira esportiva, uma hora ela vai se interromper, ou seja, por falta de patrocínio, ou por falta de condição física mesmo. Então, é importante se desligar disso. Esses parceiros da seleção de Portugal, eu não sei se eu queria ter para mim, não, nem se pagasse muito bem, porque é um apoio que custa muito caro, né? A gente chega nos jogos, que é o momento que a gente quer brilhar, que a gente quer dar nosso show, que a gente quer alcançar o mundo, aí tem um suporte seu, que o patrocinador é um suporte, falando, se não ganhar, isso aí pode acontecer. Eu não queria ter esse patrocínio para mim, mas é uma realidade que acontece bastante. Se me permite, eu acho que é muito importante que a gente valorize exatamente isso, valorize os nossos heróis. Nossos heróis são esses nossos atletas, né? Eu posso dar um depoimento como pai, como atleta. A Camila não foi para a Olimpíada do Rio, né? E foi uma polonesa porque por uma decisão bem subjetiva da arbitragem. Eu estou falando como árbitro, né? Ela deixou de se classificar para ter o ranking por uma coisa assim, e não é por causa disso que ela não tem seu mérito, né? Eu acho que esses nossos atletas, eles são os nossos grandes heróis, né? Porque a gente comenta isso e até para nossa garotadinha pequena, só erra para quem tenta. Ninguém nasceu sabendo, né? Então, eu acho que nós valorizarmos esses jovens que nos honram praticando esporte e dedicando a isso ao nosso país, né? E chegando num ponto máximo, que é uma Olimpíada, uma Paralimpíada, olha, gente, é algo muito, 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 muito gratificante, sabe? E eu queria
aproveitar que a gente está falando para o público de Hebraica, que é o público que ama o esporte, que carrega algum sonho, talvez não necessariamente de uma Olimpíada, mas de grandes conquistas. É importante, gente, que a gente não faça do resultado esportivo o único produto de um atleta. Ele não pode, ou não deve, não é saudável que ele tenha valor só pelo resultado que ele tem. Porque o resultado pode não vir. Eu trouxe essa medalha de prata do Rio. Gente, para chegar na final, teve cada detalhezinho que era muito, muito possível que eu tenha ficado no caminho. Um jogo é um momento para você, um momento para o adversário, e o saldo que vai definir o vencedor. Um caminho até uma medalha, você está falando de 5, 6, 7 jogos em que você corre sério risco de ficar fora. Então, o mais importante é que a gente não seja refém do resultado esportivo, que ele pode não aparecer. Então, vamos contar uma história legal com o nosso esporte, vamos contar uma história legal com a nossa trajetória. Vamos oferecer para o patrocinador, não a minha medalha de prata, ou a possível medalha de ouro, ou o sexto colocado no ranking mundial. Vamos oferecer uma história, vamos falar, falando do meu caso, porque é mais palpável para mim, de um cara que descobriu uma deficiência física depois de adulto, que antes disso se tornou um comunicador, um jornalista, e agora com uma carreira esportiva, ele pode contar uma história, contar como um comunicador de fato, de uma outra maneira. Vamos contar esse sonho de uma medalha de ouro. A história pode não terminar com uma medalha de ouro, mas a história ela tem que ser interessante do mesmo jeito. Se a gente for refém de uma vitória para que essa história seja boa, é muito difícil que ela seja boa, que ela termine bem. Henrique, Sensei, tem uma pergunta aqui para... Sim, claro. Não, nós estamos falando de Olimpíada e você chegou a comentar sobre Maccabiada. Não sei se você vai seguir nesse assunto. Pode falar, pois não. Eu gostaria de dar um depoimento de quem já esteve na Maccabiada e esteve na Olimpíada. Claro que nessas duas últimas, eu tive o prazer de cuidar da arbitragem da Maccabiada e o outro de ser árbitro na Olimpíada, quer de Londres ou quer do Rio. Mas uma coisa muito bacana que nossos dirigentes possibilitam a nós. Na Maccabiada, a gente pode desfilar. E essa sensação e essa emoção de você poder desfilar, quer na abertura, quer no encerramento, gente, é algo diferencial, sabe? Eu precisava aproveitar, desculpe se eu atropelei, mas era um depoimento que eu estava aguardando para estar falando, né, eventualmente de uma comparação, Maccabiada e Olimpíada, viu? Obrigado. Perfeito, Sensei. Aproveito e já faço uma pergunta aqui do Luiz Gepsic. Minakawa, em todas as Olimpíadas, o judô brasileiro sempre ganha medalhas, porém não vejo incentivo do governo nesse esporte. Por quê? Não, o governo tem apoiado, o COB tem ajudado e muito. Não sei se vocês sabem hoje, né, o COB é dirigido pelo professor Paulo Vanderlei, que foi nosso dirigente e foi nosso presidente da Confederação Brasileira de Judô. Dentro do COB, nós temos judocas ilustres, Rogério Sampaio, Sebastião Pereira, Kendi, sabe? Muitos do judô. E até outros não são chamados para não parecer que o COB hoje é um gabinete só de judocas, ou ex-judocas, né? Mas o COB vê com muito bons olhos o judô, né? É que o que é importante, o Brasil, ele é um continente, né? Tem mais uma pergunta aqui para você, Sensei. O senhor falou da transição, a pergunta do Anselmo Carlos, a transição na carreira de judô, e é grande a incidência de atletas do judô que seguem na modalidade, seja como técnico ou dirigente. Quais são as perspectivas para essas pessoas, Sensei?
Eu acho que especificamente na arbitragem, tá? Eu tenho comentado em muitos seminários ou clínicas que, por mais que você tenha dentro do seu curso de educação física a modalidade ou curso de judô, ele não te dá toda a bagagem para que você possa seguir numa carreira longínqua, né? Então, é importantíssimo que você tenha essa vivência, né? Independente se vitoriosa ou não, mas uma carreira, um sentimento desse de judoca, de competidor, para que você coloque esse sentimento, esse feeling em uso, quer como técnico, quer como árbitro, quer como dirigente, né? Então, é muito importante você ter essa sensibilidade. Opinião particular minha. Perfeito. Então, me cobrando aqui para a gente começar a encerrar aqui a live, infelizmente. Então, eu peço as considerações finais de você e peço para você, Sensei, falar um pouquinho, rapidamente, por causa do tempo, sobre o projeto assistencial que a família Minakawa desenvolve ali em paralelo ao trabalho no Hebraica. Então, pode começar por você, Sensei, você já aproveita e fala um pouquinho sobre isso. Eu quero dizer o seguinte, quem é a grande mãe desse projeto é a Sensei Miriam Minakawa. Mas eu não posso esconder uma coisa, e eu falo isso com muita honra. Eu, quando garoto, o meu presente de Natal era a cesta de Natal que eu recebia, ou melhor, o Sensei Minakawa, o Sensei Hiroshi Minakawa recebia da Hebraica e levava para casa. Eu, como criança, eu não conseguia entender como o meu presente, que chegava no dia 19 ou dia 20 de dezembro, eu só podia receber dia 25. Mas o meu presente era aquele. E hoje, com a ajuda de muitos dentro da comunidade, conseguimos dar prosseguimento a esse projeto social, hoje especificamente dentro do Lar das Crianças, com 160 crianças treinando, e essa parceria, esse coração bom que a Hebraica tem, né? E a gente vê isso muito nesse momento de pandemia, quantos da nossa comunidade, e eu me incluo dentro da comunidade judaica, estão à frente ajudando o semelhante, né? E com esse mesmo objetivo, né, a Hebraica abre as portas para que a gente possa mostrar que para as crianças que não foram tão favorecidas, mas que caminhem pelo caminho do bem, sejam pessoas do bem, possam ter um horizonte. E olha, a princípio você pode imaginar que é água e óleo, dois mundos diferentes, nossa criançada da Hebraica e a nossa criançada do projeto. Mas, por favor, eu convido a que vocês vão assistir, sentem lá e assistam. Esse mundo que parece água, esse mundo que parece óleo, que parece que não há na hora do tatame, que coisa linda que ocorre. Sabe? Existe essa integração, existe essa forma de bem viver. E esses dois mundos podem conviver muitíssimo bem. E essa é o que a gente sempre está e muito, muito, muito agradecido, né? A todos da direção da Hebraica que possibilitam e abrem as portas para que a gente possa mostrar às pessoas que o caminho do bem ainda vale a pena trilhar e mostrar justamente para esses jovens menos favorecidos. Maravilha, Sensei. Um orgulho muito grande para a Hebraica ter a família Minakawa lá dentro. Israel, agora, por favor, a sua vez, as suas considerações finais, por gentileza. Bom, pessoal, é um prazer enorme estar com a Hebraica, ainda aqui distante. Essa distância vai passar, esse tempo logo vão ser novos. O tema de hoje foi o sonho da Olimpíada. Ele sim, ele é possível. Mais importante do que concretizar esse sonho é o trajeto que a gente corre para que ele se realize. Quem vai para a Olimpíada? 1, 2, 3, cada esporte tem seu regulamento. No futebol, vão o time inteiro, 11 mais os reservas. A gente pode conseguir chegar nesse grupo ou não, isso é fato. A gente não pode se assustar
com essa possibilidade negativa, mas o que é fato? Como que o sonho olímpico pode mexer com a gente? Para a gente realizar esse sonho, para a gente chegar perto de realizar esse sonho, a gente tem que desenvolver a nossa melhor versão. Esse é o grande estímulo. Se a gente sonhar com uma Olimpíada, sonhar com uma medalha olímpica, a gente vai dormir cedo, acordar cedo, ter bons hábitos alimentares, cuidar do nosso corpo, estudar. Estudar é muito importante. Eu vejo muitos garotos de 13, 14 anos, quando tem algum destaque numa competição estadual, municipal, já querem parar de estudar para treinar um período a mais. Não pode. O sonho olímpico ele é muito importante quando a gente usa o esporte, não é usado por ele ou pelo sonho. Usar o sonho é isso. Ser a melhor pessoa possível, se preparar da melhor forma. Se a gente conquistar, excelente. Mas se a gente não conquistar, tudo bem, a gente vai pegar esse aprendizado grande que o esporte te dá, que o sonho olímpico dá, e vai usar na carreira de médico, de advogado, de dentista, engenheiro, na carreira que todo mundo quiser. Então, gente, usem o esporte, usem o sonho olímpico. Se a gente conquistar, sejamos muito felizes. Se a gente não conquistar, sejamos muito felizes também, mas por outro caminho. Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Aproveitem o esporte ele é fantástico. Maravilha, Sensei Edson Minakawa, maravilha, mesa tenista Israel Stroh, 2 gigantes de hebraica, 2 medalhistas de ouro, que nós temos muito orgulho de ter aqui no nosso clube. Foi um prazer conversar com vocês, infelizmente o tempo passou rápido, ficaram algumas perguntas aqui sem serem feitas, mas acho que depois a gente pode, quando elas forem postadas ali, vocês podem respondê-las, tá bom? Muito obrigado, um prazer participar. Obrigado, que honra, viu? Muito obrigado. Uma honra nossa aqui. Um abraço para todos vocês. Obrigado pela participação de todos aqui no Facebook da Hebraica. Até as próximas. Até a próxima. Obrigado.